Considere o seguinte fato inegável e universal: você vai morrer. E absolutamente tudo o que você fez até agora, tudo o que você está fazendo, nada disso importa, você vai morrer. Neste vídeo eu vou te mostrar o que grandes filósofos falaram sobre esta verdade incontestável. Há provas de vida no além? E o que podemos aprender com experiências de quase morte, histórias de reencarnação, ou ainda o mistério dos médiuns que se comunicam com os mortos? No dia em que Sócrates ia ser executado, ele teve uma longa conversa com seus amigos sobre a imortalidade da alma. E todos estavam abalados, mas Sócrates disse-lhes para não se preocuparem. A morte, disse Sócrates, nada mais é do que a separação da alma e do corpo, um desligamento do que é imortal com o que é mortal. Dado que a alma continua a existir, o que há a temer? Na verdade, disse Sócrates, a alma de um filósofo ficará melhor quando separada do seu corpo, pois o corpo é um obstáculo à procura da verdade. Embora a ideia de alma hoje seja uma noção religiosa, para Sócrates não era assim. Ele pensava que era um fato, independente da religião, que todo ser humano era composto de um corpo físico e de uma alma não física. E ele acreditava que a alma, a nossa parte que pensa, que percebe, que sente, era imortal. Sócrates concebe que dentro de cada um de nós existe um daimon, um gênio pessoal, que nos inclina para a prática de boas ações. Sócrates dizia que ele sempre falava em nome do seu daimon, do seu gênio interior, dessa voz que falava com ele internamente e que guiava ele para as boas ações. Esse gênio pessoal pode ser interpretado como uma espécie de consciência moral. Uma abordagem mais precisa seria considerar o daimon como uma consciência divina interna, orientando-nos em direção ao cumprimento do que deve ser feito e guiando nossos pensamentos à unidade. Essa concepção de que a alma é imortal foi adotada pelos pensadores cristãos e chegou até nós pelos ensinamentos da Igreja. Muitas pessoas acreditam que a alma imortal é uma doutrina bíblica. Ficam surpreendidas quando descobrem que a Bíblia não ensina tal coisa. Em vez disso, a Bíblia, ou pelo menos o Antigo Testamento, afirma a esperança de que Deus nos faça regressar à vida algum tempo após a nossa morte. Essas duas noções sobre a imortalidade da alma, de Sócrates e da Bíblia, são bastante diferentes. Segundo Sócrates, sobreviveremos à morte porque existe algo em nós que é indestrutível. Para sobrevivermos, não precisaremos que nos ressuscitem, não precisaremos do poder sustentador de Deus ou de algo do gênero. Segundo Sócrates, a nossa alma é imortal por si, por sua própria natureza. Já segundo São Paulo, não existe em nós algo de indestrutível. Quando morremos, estaremos bem inteiramente mortos. A nossa única esperança é que Deus nos faça regressar à vida, ressuscitando-nos tal como Jesus foi ressuscitado. Hoje, o ambiente intelectual é diferente do ambiente de Atenas de Sócrates. E embora a esperança religiosa da ressurreição possa ainda estar conosco, os argumentos especulativos não são tão convincentes. Isso acontece porque a ciência moderna vai contra a ideia de Sócrates por dois motivos. Em primeiro lugar, a ideia da alma desapareceu quase inteiramente do estudo científico dos seres humanos. Na ciência moderna, a ideia de que cada um de nós é um corpo com alma foi substituída por teorias que incidem na relação entre o pensamento e o cérebro. Psicólogos falam com frequência de emoções, de comportamento, de capacidade cognitiva, de sistemas perceptivos, de genética, de ambiente, de seleção natural, de cérebro, mas não da alma num sentido metafísico. Em segundo lugar, há muitos dados que sugerem que a consciência só é possível se o cérebro da pessoa estiver funcionando corretamente. Por exemplo, se formos atingidos na cabeça, isso poderá afetar o nosso cérebro de tal modo que nos fará perder a consciência. Se o nosso cérebro deixar de receber oxigênio, perderemos a consciência. Se o anestesista nos colocar para dormir, perderemos a consciência. Em cada um destes casos, recuperamos a consciência apenas quando o nosso cérebro volta a funcionar normalmente. A partir disso, podemos inferir que quando morrermos e o nosso cérebro parar de funcionar de vez, perderemos permanentemente a consciência. As luzes apagam-se e não há outra forma de se acender de novo, mas ainda assim há lugar para a esperança. As grandes religiões ensinam que sobrevivemos à morte e a ciência não prova que essa sobrevivência seja impossível. Muitos crentes ficam satisfeitos em deixar o assunto por aqui, vendo-o como uma questão de fé. Já outros querem mais do que a esperança religiosa, procuram provas para se contrapor ao frio pessimismo da ciência. Será que essas provas existem? Bom, não é difícil encontrar na mídia e na internet 3 tipos de provas: as experiências de quase morte, os exemplos de reencarnação e médiuns que se comunicam com os mortos. Mas será que essas provas são sólidas e confiáveis?
Falaremos disso agora. Primeiro, vamos falar sobre as experiências de quase morte. Em 1975, Raymond Moody Jr., um estudante de medicina, publicou um livro chamado A Vida Depois da Vida. Ele, que antes da medicina tinha feito doutorado em filosofia, descreveu no seu livro que entrevistou 50 pessoas que passaram pela experiência de quase morte. Essas pessoas ouviam um médico declarar a sua morte e se sentiam flutuando fora do corpo físico. Olhando para baixo, viam os médicos tentando reanimá-las e depois avançavam em direção a uma luz. Elas sentiam uma alegria e uma paz intensa, mas depois, quando os médicos as reanimavam, eram puxadas de novo para o seu corpo físico. Mas será que isso prova que existe vida depois da morte? Os relatos de quase morte são problemáticos por 3 motivos. Primeiro, é difícil avaliar o verdadeiro conteúdo dessas experiências. Segundo, as pessoas dizem o que agrada ao entrevistador ou exageram para parecerem mais interessantes. E terceiro, há também a distorção do entrevistador, que irá destacar os dados que apoiam as suas teorias. Os cientistas em geral estão conscientes desses perigos e tomam precauções para evitá-los. Moody nunca deixou que alguém visse os registros de suas pesquisas. Após a publicação do livro de Moody, muitos médicos começaram a registrar as experiências dos seus próprios pacientes. Eles descobriram que, na maior parte dos casos, os sonhos dos pacientes tinham pouco a ver com reuniões felizes ou sentimentos de paz. Num editorial do Lancet, a publicação oficial da Associação Médica Britânica, se observou o seguinte: entre os sobreviventes de ataque cardíaco do sexo masculino, 80% tiveram sonhos de violência, morte e agressão, como ser atropelado por uma cadeira de rodas, ter um acidente violento ou tentar fugir do hospital apenas para ser morto por uma enfermeira. Mesmo quando os pacientes sonhavam com paz e luz, os detalhes variavam a partir do seu nível de instrução. As pessoas menos instruídas sonhavam que encontravam os seus amigos e entes queridos, mas isso não acontecia com as mais instruídas. Isso sugere que sonhos são apenas sonhos, refletindo os preconceitos dos indivíduos, e não experiências de acontecimentos reais. Outras explicações possíveis para a experiência de quase morte são as influências de drogas, a privação de oxigênio e sonhos e alucinações comuns, ou seja, o livro de Moody não é confiável. Mas e quando um filósofo respeitado, que sempre foi contra essas questões do sobrenatural, fala sobre isso? Isso aconteceu com Ayer. No seu livro Linguagem, Verdade e Lógica, de 1936, ele disse que religião e metafísica não tinham sentido e que o método científico era o único confiável. Mas em 1 ano antes de sua morte, Ayer foi hospitalizado devido a uma pneumonia. Enquanto estava nos cuidados intensivos, o seu coração parou durante 4 minutos. Ao acordar, ele disse a um amigo: "Sabias que estive morto? Quando tentei atravessar o rio pela primeira vez, não consegui, mas a minha segunda tentativa foi bem sucedida. Foi a coisa mais extraordinária. Os meus pensamentos tornaram-se pessoas." Ayer posteriormente ficou perplexo com essas palavras que ele tinha dito, e ele interpretou as suas afirmações como um reflexo de sua educação básica. O rio, por exemplo, era o rio da mitologia grega. Mas ele também afirmou que tivera outra experiência enquanto permanecera inconsciente. Diz ele: "Confrontei-me com uma luz vermelha, extremamente viva e também muito dolorosa, mesmo quando me afastava dela. Sabia que esta luz era responsável pelo governo do universo." Ao refletir sobre isso, ele concluiu que a sua explicação era provavelmente naturalista. A hipótese mais provável é o meu cérebro ter continuado a funcionar mesmo quando o meu coração parou. Ainda assim, ele acrescentou o seguinte: "As minhas experiências recentes enfraqueceram ligeiramente a minha convicção de que a minha morte genuína, que deverá ocorrer muito em breve, será o meu fim, mas continuo a ter a esperança de que assim seja." Após falarmos das experiências de quase morte, falaremos agora de reencarnação. Segundo a hipótese de reencarnação, cada um de nós já viveu antes e, com algumas exceções, voltará a viver. Talvez você, sim, você que está assistindo a esse vídeo, seja o espírito reencarnado de um francês do século XVII e talvez um dia um soldado do século XVIII venha a ser a sua reencarnação. Será que esse tipo de coisa poderá acontecer? Colocam-se aqui algumas dificuldades óbvias. Se a reencarnação existe, por que os bebês não nascem com personalidades adultas? Outro problema está relacionado com a dimensão da população humana. Em 8000 a.C. existiam apenas 5 milhões de seres humanos dispersos pelo mundo. Na época de Jesus, o número tinha aumentado para 200 milhões. Em 1650 existiam cerca de 500 milhões de seres humanos e por volta de 1850 havia 1 bilhão. Hoje a população ultrapassa os 7,8 bilhões.
Nas gerações anteriores, não existiam pessoas vivas em número suficiente para que nas gerações subsequentes cada pessoa fosse uma delas. Na história, há muitos casos famosos de reencarnação. O caso de Bridey Murphy, famoso na década de 1950, envolveu uma mulher chamada Virginia Tighe, que, sob hipnose, alegou ser a reencarnação de uma mulher irlandesa do século XIX chamada Bridey Murphy. Embora as descrições apresentadas por Tighe tenham inicialmente intrigado muitos, investigações posteriores levantaram dúvidas sobre a veracidade das informações, com inconsistências históricas e culturais sendo apontadas. Esse caso permanece controverso, mostrando a complexidade por trás de exemplos de reencarnação. Um dos principais defensores da reencarnação é o psiquiatra Ian Stevenson. Para Stevenson, certos casos de crianças que relatam memórias detalhadas de vidas passadas merecem uma investigação científica rigorosa e séria, pois essas memórias não podem ser explicadas pelas experiências da vida atual nem por causas convencionais. Ele defendeu a possibilidade de que esses casos pudessem indicar a existência da reencarnação, apesar de sua visão não ser amplamente aceita e gerar debate dentro da comunidade científica e cética. Além das experiências de quase morte e dos exemplos de reencarnação, há uma terceira prova sempre abordada: os médiums que se comunicam com os mortos. O caso das irmãs Fox, Kate e Maggie, marcou o início do espiritualismo moderno no século XIX. Alegando terem entrado em contato com o espírito de um homem falecido através de batidas misteriosas nas paredes de sua casa, as irmãs desencadearam um interesse mundial no fenômeno paranormal. Anos depois, elas admitiram que tudo não passava de um truque. Para muitos mágicos profissionais, era óbvio que os médiums estavam usando truques comuns. Sobre a vida no além, muitos filósofos e cientistas parecem ter um espírito fechado, não querendo pesquisar os dados sobre essas questões. Mas por que isso ocorre? Um dos motivos é que nessa área de investigação predomina erros e fraude. Uma outra razão está ligada ao argumento de David Hume contra os milagres, presente na obra Investigação sobre o Entendimento Humano. Hume argumenta que, devido à natureza das evidências, é mais razoável rejeitar a ocorrência de milagres do que aceitá-los. Ele não disse que os milagres nunca podem ocorrer, mas sustentou que não é razoável acreditar neles. Suponha, por exemplo, que alguém me disse que um homem ressuscitou. É razoável acreditar nisso? Hume disse: quando alguém me diz que viu um homem morto regressar à vida, pondero imediatamente se é mais provável que esta pessoa esteja me enganando ou que se tenha enganado, ou se o fato que ela relata terá ocorrido realmente. Obviamente, é mais provável que o relato seja falso. Concluindo, Russell, quando foi questionado sobre a sobrevivência após a morte, disse o seguinte: ninguém pode provar que isso não irá ocorrer, mas é fácil ver que é muito improvável que aconteça. Bom, depois de termos falado sobre a possibilidade da vida após a morte, eu gostaria da opinião de vocês. Comentem aqui embaixo: sobrevivemos à morte? Eu sou Matheus Salvador e se você chegou até aqui, eu peço para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. O texto base do roteiro desse vídeo é Problemas da Filosofia do Rachels e eu vou colocar aqui na descrição. Finalizo o vídeo com um convite. Toda terça de noite, às 19 horas, eu dou uma aula ao vivo aqui no YouTube sobre assuntos variados de filosofia. É só se inscrever no primeiro link aqui na descrição para ser avisado quando a aula começar. Valeu, pessoal, por me acompanhar e até o próximo vídeo.